E nós estamos recebendo hoje aqui no estúdio um profissional que deixou Ituiutaba há cerca de 19 anos. Saiu para estudar, fez arquitetura da UNB em Brasília, fez mestrado na Unicamp, em Campinas, e doutorado em arte e tecnologia pela USP. E ele hoje nós recebemos aqui e tem toda uma história do Edgar Franco, artista multimídia, até então uma profissão nova para o Brasil, né? Pelo menos a área de atuação muito ampla e que às vezes não é tão bem explorada no nosso país, mas que fora daqui, nos Estados Unidos, quando vocês começarem a ver os desenhos dele aí, vai ver que ele faz algo, ele faz um tipo de arte que nós conferimos muito nos filmes de ficção. E na nossa adolescência conferimos também nos filmes aí de Os Bárbaros, de Conan o Bárbaro, por exemplo. Vendo o trabalho dele, a gente consegue acompanhar essa visão dele, e claro, ele traz isso um pouco também da adolescência. Bom dia, Edgar. Seja bem-vindo. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. Bom, nós vamos começar, lógico, pelo visual do Edgar, né? Nós temos que explicar em casa o que é esse, se é um personagem, se é o dia a dia. Você se veste assim no seu dia a dia? Não, na verdade, isso é um personagem, sim. É um personagem do meu projeto musical, que é o Posthumantantra, em que eu trabalho a interface entre arte e tecnologia e o contexto da ficção científica. Essa música que está no fundo é do Posthumantantra. E eu assumo essa personalidade dessa criatura pós-humana, né, no palco, quando vou fazer minhas apresentações. Então, essa figura que está aqui seria o Oidícios, que é o personagem da minha banda, do meu projeto musical. E essa apresentação em palco também, ela mistura tudo. Ela mistura vídeo, ela mistura o canto, quer dizer, são inúmeras formas de comunicação que você leva para o palco. Justamente, por isso o multimídia, né? Então, o meu desenho, ele está aplicado nos vídeos que eu produzo para essas apresentações ao vivo, e eu tenho algumas aplicações também multimídia. Então eu uso realidade aumentada. Então durante a apresentação, em alguns momentos eu me transformo numa das minhas criaturas. Tem uma aplicação que a gente chama de Face Detecting, em que o computador visualiza meu rosto e as pessoas me veem no telão com a cara de uma das minhas criaturas. Seria uma transformação. Isso, uma transformação. Como os meus universos de ficção científica, eu trabalho esse futuro hipertecnológico, né, da mistura entre homem, máquina e biotecnologia, eu me proponho nas minhas apresentações de forma ficcional a me tornar uma dessas criaturas. No Brasil hoje, como está o mercado da multimídia, esse segmento que são os desenhos com que você trabalha? Como que você vê isso para falando em futuro? Você que está também numa faculdade em Goiás, né, sendo professor, ilustração, desenho, pintura, aqueles jovens que gostam, isso despertou em você desde cedo? Você sempre gostou de desenhar? Como é que surgiu isso? Sim, ó, a história minha é a seguinte: paixão por história em quadrinho. Meu pai desde pequeno me dava gibis e eu comecei muito cedo a ter prazer e uma relação muito íntima com o desenho. E com isso, eu, na hora de me optar por uma faculdade, acabei fazendo arquitetura e acabei caminhando pelo universo da arte. E quando você pergunta sobre essa questão do desenho, o desenho está em tudo. Tudo que existe antes é desenho. Então, se a gente pensar na sua roupa, nesse sofá que nós estamos sentados, nessa sala, tudo é um projeto, tudo passa pelo desenho. Então, o desenho é um mercado que ele nunca vai estar em baixa, ele sempre vai estar em alta. Porque tudo que é feito tem que ser projetado, tem que ser pensado. Agora, se a gente pensar nesse desenho ficcional, o Brasil tem ultimamente aberto muito campo. Você vê, o próprio governo federal tem programas de incentivo à criação de games de computador, né? E que quem vai trabalhar com game hoje tem que ter um domínio do 3D, tem que ter um domínio da ilustração, do processo de criação, porque o game normalmente trabalha esses universos de fantasia. Sim. Então, esse espaço de criação, para quem quer trabalhar com desenho, ele mais do que nunca é um espaço muito amplo, tem muito espaço e tem muitas áreas que a pessoa pode trabalhar se ela escolher o desenho como profissão. Web art também é um segmento aí que às vezes o pai pensa, meu filho gosta de desenhar demais, mas não leva muita fé nisso, não tem muito futuro. Pelo contrário, é um mercado muito interessante, de muita criatividade e muitas vezes onde a pessoa pode soltar e ser feliz naquilo que faz, né? Com certeza. Isso é muito importante que você está falando. Eu acho que normalmente quando a pessoa mais nova, mais jovem, ela desperta o interesse pelo desenho, eu acho que os pais têm que incentivar muito. Porque como eu estou dizendo, levar a sério, porque como eu estou dizendo, né, tem-se às vezes aquele preconceito, a arte não leva a lugar nenhum, bobagem. Existem muitos caminhos em que o desenho pode te levar. Porque você está dizendo da questão da web art. A web art hoje, a internet hoje é um universo amplo, né, e restrito também de criação. E todo site que você navega, ele tem que passar por um web designer, alguém que tem que pensar aquele espaço de navegação. E isso envolve um
conhecimento amplo das questões do desenho, das questões da ilustração, das questões da composição. Então, é um novo universo a internet também, importantíssimo e riquíssimo para a atuação de profissionais da área do desenho. O seu trabalho, ele é conhecido no país e fora dele também. Seria especificamente na área de ilustrações, desenhos também? Olha só, principalmente na área de música, mas a música levou também o meu lado como artista multimídia. Tem levado a questão do desenho. Na verdade, já tem 4 anos que eu assinei contrato com a gravadora suíça, que é a Legatus Records, que é a minha gravadora oficial. Então, eu já estive na Suíça uma vez, inclusive, no ano passado, para fazer a masterização do meu último CD. Já lancei 2 CDs para essa gravadora e agora tenho a perspectiva desse ano ainda eu fazer uma turnê, né, com essas minhas apresentações multimídias na Suíça e na Alemanha. E eu também trabalho com ilustração de capas de disco, já fiz mais de 100 capas de disco e pelo menos a metade dessas ilustrações foram feitas para bandas do exterior. Sempre bandas musicais que estão relacionadas com essa minha estética, né? Então a estética do heavy metal, da música progressiva, e eu sou muito procurado também como ilustrador para trabalhar com essas bandas. Vamos conhecer então agora um pouquinho dessas ilustrações, para o Edgar falar para a gente a questão da criação, de onde surge. Essa aí é uma foto de você no show, nessa onde você utiliza música e imagem também para poder levar essa imagem. Essa aí, bem colorida, né? Tem todo um universo sempre essa coisa de universo, é uma figura, né? Essa ilustração mostra, inclusive, uma cópula pós-humana. São 2 criaturas pós-humanas, né? Um momento aí de prazer. Vamos ao próximo desenho. O tipo de tinta que você usa é ao pincel? Como é que é feito? Eu uso técnicas variadas. Porque você trabalha com a pintura também e trabalha com a figura. Desde o lápis de cor tradicional, passando pela colorização computacional. Essa ilustração anterior, ela foi colorida computacionalmente. Né? Começou com um desenho feito a lápis e depois você passou para o computador. Depois eu passo para o computador e faço a colorização. Então essa ilustração que está sendo apresentada novamente aí, foi toda trabalhada anteriormente no lápis, tá? Grafite 6B e depois a parte de cromatização dela é toda computacional. Quer dizer, começa de um jeito bem rústico, do simples traço no papel e depois aplica toda a tecnologia. A gente chama isso na academia de trabalho híbrido, né? Então é um trabalho... Tem gente, inclusive, que fala, isso não é arte. Claro que é arte, né? Esses limites do que é arte e que não é arte hoje, eles estão todos aí mais nebulosos. Vamos ao próximo desenho. Esse aí já parte para o quadrinho, né? Inclusive tem algumas citações em cima também. E sempre... O que te leva a desenhar sempre essas figuras diferentes, essas figuras de ficção mesmo? Na verdade, eu tenho um universo ficcional chamado Aurora Pós-Humana, que situa a espécie humana num futuro há 300 anos, em que os avanços da biotecnologia e da tecnologia de robótica, eles já alcançaram tudo aquilo que hoje é previsto, né? E aí a ambientação dos meus desenhos é sempre uma ambientação que trata desse universo ficcional, desse universo de ficção científica, as minhas histórias, as minhas narrativas, a própria música que eu crio, né? O som da banda, porque na verdade o meu show também é uma narrativa. Essa história, por exemplo, ela é a história que abre o 3º número do meu gibi, de um gibi chamado Artilectos e Pós-Humanos, que são histórias curtas que se passam dentro desse universo. Inclusive esse gibi foi premiado em São Paulo, eu recebi o ano passado o troféu Bigorna, que é um dos troféus mais importantes na área de quadrinhos do Brasil. Fui em São Paulo receber no ano passado por esse gibi que traz essa história aí. Né? E vocês vejam que a ambientação, no caso aí, é uma criatura pós-humana que está conversando com a filha dele, que na verdade foi uma filha criada em laboratório. E tem uma surpresa no final da história, né? É uma discussão, assim, meio de um pai e de uma filha, mas que tem implicações tecnológicas nessa discussão. Os mesmos problemas de hoje em dia, mas que no futuro serão discutidos. Justamente, a gente chama de deslocamento conceitual. É quando você fala dos nossos problemas, que na verdade na minha ficção eu estou falando de agora, mas você desloca para você criar um outro ambiente para chamar a atenção das pessoas. Mas os problemas são esses mesmos. Tá certo. O próximo desenho, esse aí traz 2, 3 figuras de uma só. Essa história é curiosa vocês terem escolhido essa imagem, porque ela é uma história que também é uma história de futuro, tal, que fala eu fiz em homenagem aos 500 anos do Brasil, e eu faço referência a diversos artistas brasileiros usando trabalhos dele como personagem da história. Então ali, por exemplo, aquela imagem que são as últimas pessoas que sobraram na Terra é uma pintura do Portinari, Os Retirantes, que eu usei como referência. E embaixo tem aquela figura lá, que é a figura de um dos profetas do Aleijadinho, que é um dos extraterrestres da história. É um trabalho que eu usei referências da cultura e da arte brasileira para estar desenvolvendo. E esse, nesse caso, é colorido com lápis de cor, bem tradicional mesmo. Coisa legal, muito bom, muito bom. Essa referência
referência também a artistas, né? Isso é muito importante, porque você leva a quem não conhece essa possibilidade e traz para sua arte também aqueles que gostam desses artistas. Quer dizer, uma troca muito boa, que não fica simplesmente fechado no seu mundo, né? Ou a pessoa se fecha no mundo dela e desenha para ela. Não, você procura levar isso também às outras pessoas, e a arte é isso, né? Não fazer arte para você, mas para poder ter uma referência aos outros. Eu acho que a gente vive hoje num mundo múltiplo, e as múltiplas formas de expressão, né, elas estão... Antigamente existia uma resistência a algumas formas de expressão que eram consideradas menores, como a história em quadrinhos. Hoje não. Hoje essas histórias estão ganhando o status de arte. A história em quadrinhos é a nona arte. E muitos outros meios, né? O mestrado, que agora é um programa de doutorado também, onde eu dou aula lá e oriento trabalhos de mestrado e doutorado lá na Universidade Federal de Goiás, a gente trabalha a cultura visual. O que seria a cultura visual? Seria uma visão mais ampla da arte. Em que sentido? Que essas manifestações anteriormente consideradas como menores, como o artesanato, como as histórias em quadrinhos, elas também são consideradas arte. E elas também merecem um estudo complexo delas como arte. E que as pessoas possam a ter mais acesso também, né? Que às vezes por esse rótulo, por um preconceito, ou até mesmo a falta de interesse por, às vezes, não considerar uma grande pintura em um quadro, e as pessoas às vezes se encontram nesse artesanato, nessa possibilidade, uma nova forma de vida, uma forma de terapia, o que é mais importante, porque todas as pessoas que nós temos contato, que trabalham aí com o bordado, com a pintura, em tecido mesmo, o mais rústico possível, ou até mesmo na cerâmica, eles falam muito disso como forma de terapia, de momento de reflexão, de momento de estar ali com ele mesmo e não ter influência de nada a mais. Então, como terapia também, às vezes você começa nessa possibilidade, e aí depois você se descobre um artista. Alexandre, o negócio é o seguinte, nós como seres humanos temos a necessidade de nos expressarmos. Todos nós precisamos nos expressar. Só que nós vivemos num mundo que ele, depois do desenvolvimento do capitalismo, do industrialismo, né, nos ensinaram que nós temos que ter uma profissão, nós temos que nos apegar nessa profissão e nós temos que nos desligar desse lado criativo. E muitas profissões, elas não têm essa criatividade. Elas são simplesmente a repetição de alguma coisa contínua, né, sem que o ser humano tenha que criar. E para mim, a coisa mais profunda e que nos diferencia do restante dos animais, que nos coloca como criaturas especiais nesse planeta, é justamente essa capacidade de criar, de gerar o novo. Por isso é muito importante que as pessoas criem, né? E mesmo essas pessoas que às vezes se perderam no caminho e quando eram na infância gostavam de desenhar, gostavam de tocar, eu sempre digo o seguinte: volte a tocar, volte a desenhar, volte a se expressar, redescubra a expressão, porque a autoexpressão ela traz equilíbrio. Antes de qualquer coisa, ela cura. Quando você se expressa, você se cura, sabe? Como, eu sou adepto de que a arte é uma forma de terapia e não só. A arte pode curar em todos os sentidos. Estamos de volta com você na TV e eu, claro, que eu espero contar com você aí do outro lado, acompanhando a nossa entrevista hoje com Edgar Franco. Ele é artista multimídia e estamos aqui falando dessa profissão, não só na parte de ilustração, desenhos e pintura também, mas da web arte e de uma banda que ele tem de música, né, que faz aí todo um segmento musical diferenciado. Ele é professor e doutor do mestrado em cultura visual da Universidade Federal de Goiás, é professor também da Universidade de doutorado. E conversando agora há pouco com ele, e eu chamei para esse bloco agora, a questão da timidez. O Edgar recebeu recentemente o Mérito Cultural aqui em Ituiutaba, pela Academia de Letras e Artes de Ituiutaba, o prêmio do Mérito Cultural, e lá onde nós conhecemos o Edgar, esse personagem, né, que ele se veste. E na conversa, na época, com a repórter, inclusive com a Gabriela Sesquim, ele disse que o personagem veio meio que para ajudar na timidez. E vendo o Edgar falar, conversar, o trabalho que ele faz, inclusive como professor, é difícil imaginar o Edgar tímido, mas Edgar foi um adolescente tímido? Sim, eu considero que sim, que na minha adolescência eu era muito mais retraído. Mas ao pouco eu fui percebendo o seguinte: as pessoas viam o meu trabalho artístico e sentiam um contraste muito grande. Porque eu era muito nerd, eu me vestia de uma forma muito tímida, né? E ao longo do tempo eu fui percebendo que é muito importante para o artista conectar esses dois universos. Ele tem que
na sua forma de se expressar visualmente, trazer um pouco daquilo que o trabalho dele tem. E quando eu comecei a fazer isso, o meu trabalho começou, inclusive, a ser mais percebido. É importante, que eu acho que, de certa forma, isso também carrega algo de marketing pessoal. Você inibia essa exposição. Isso, eu inibi essa exposição e, na verdade, eu acho que, no fundo, eu sou isso aqui, eu sou até mais isso aqui. Mas é que no dia a dia fica muito complicado você ir dar uma aula na universidade vestido assim. Bem que eu gostaria, hoje eu tô tão encarnado nesse personagem que eu não teria nenhum problema de ir dar minhas aulas lá no mestrado, no doutorado, desse jeito. Só que é um pouco complicado a gente fazer isso, né, no dia a dia. Então, eu deixo o personagem para essa surpresa do palco, que eu acho que a gente surpreende as pessoas. Inclusive, quando eu vou, tem uma surpresa que eu chego no palco vestido de terno e gravata. E eu me transformo, né? Então, no começo da apresentação, eu me transformo nessa criatura aqui também. Então, eu chego bem nerdzinho e mudo. E, na verdade, você, como diz aí, nerd, como era, se vestia como nerd. E hoje, você atrai muito mais os olhares hoje do que antes. Quer dizer, em questão de timidez, seria muito pior hoje você ter os olhares voltados para você. Então, é uma forma de bombardear isso para que essa timidez vá embora. É uma contradição, porque você vê, você vai receber um prêmio como recebi na Lama, eu chego lá desse jeito, né? Você assusta, você acaba se tornando o centro das atenções. E isso tem um pouco do ego do artista também. Mas, por outro lado, isso pode incomodar algumas pessoas. Incomoda algumas pessoas, né? Mas quem é esse cara? Esse cara é doutor, mas que doutor esquisito, que figura estranha é essa aí? E esse ruído que eu gero, eu acho que ele é positivo, porque você faz as pessoas pensarem. Pô, que estranho, esse cara é doutor, tinha que estar de terno e gravata, ele está vestido desse jeito. Que contradição. A arte permite isso. A arte permite essas contradições. Essa liberdade. Essa liberdade, isso é maravilhoso. Eu estou no lugar certo. Se eu fosse engenheiro, ia ser meio difícil. Tá certo. Olha, quem quiser conhecer mais sobre o Edgar, ele vai se apresentar num show em Ituiutaba, sexta-feira, às 10 da noite? Isso, às 10 da noite. Às 10 da noite. Quem quiser saber mais informações sobre o local do show e tudo mais, 3268-9936, 3268-9936, telefone do Edgar, pode entrar em contato. Não só o Edgar se apresenta, mas outras bandas também no mesmo estilo. Então, sexta-feira, às 10 da noite, você vai poder conhecer um pouco mais desse artista multimídia, Edgar Franco. E quem quiser conhecer também os sites onde tem mais trabalhos, você que se interessou pela web arte, pela ilustração, o desenho, basta no Google jogar Edgar Franco, tá? Edgar com G, D mudo, Edgar Franco, e vai aparecer lá. Ele já disse que aparece os sites onde tem trabalho publicado, onde tem o trabalho dele feito, a concepção do trabalho dele. Muito obrigada. Seja sempre bem-vindo a Ituiutaba, volte sempre. Quando voltar de novo, traga mais ideias, mais possibilidades e muito sucesso para você em 2011. Eu amo a minha cidade, eu tenho uma relação telúrica com Ituiutaba, é sempre uma honra estar aqui, eu estou sempre por aqui, as pessoas que quiserem trocar ideia comigo, eu convido, pode me ligar para a gente conversar, né? E eu que agradeço essa possibilidade maravilhosa de estar aqui com vocês. Muito obrigado. Nós ganhamos muito com isso também. 3268-9936, entre em contato com o Edgar, troque ideias, isso vale muito a pena. Ele que traz aí experiências de outras cidades, de outros países, e faça isso. É mais um ituiutabano que sai daqui levando a arte, crescendo também, a gente fica muito feliz de saber disso.